Boa noite, turma. Então, hoje a aula vai estar dividida em 2 tempos, tá bom? Eu vou passar o primeiro tempo da aula, porque a aula hoje está com muito conteúdo, e o segundo tempo eu envio depois. O que eu vou fazer? Eu vou passar o primeiro tempo da aula, vou dar um tempo de mais ou menos meia hora, 40 minutos para assistir, dar uma lida no material PowerPoint e depois eu mando a última parte da aula. Quero que vocês façam o seguinte, interajam com a matéria, leiam o material, faz tudo direitinho de acordo com as orientações, tá bom? Eu vou só deixar esclarecido que eu tenho que postar o material PowerPoint no grupo, sendo que toda essa matéria que eu estou passando para vocês, ela está na apostila. Ah, professora, mas tem coisas que estão na apostila que não que tem no seu material, não tem na apostila. Sim, porque tem algumas coisas que ficou faltando na apostila que a escola libera para vocês e que nós, professores, achamos importante que vocês conheçam para não ficar muito perdido quando chegar no momento de prática ou de trabalho, tá bom? Mas é muito importante que vocês leiam todas as atividades, que vocês releiam todo o material que nós fornecemos e estudem, né? Porque a situação já é um pouco difícil, porque é tudo online, né? Mas dependemos do apoio de cada um de vocês, tá bom? Vamos lá? O que seria... Semana passada nós falamos, na última aula, nós falamos de choque, né? Agora eu vou falar da monitoração hemodinâmica. Claro que depois que o paciente, lá na apostila está ao contrário. Lá na apostila fala primeiro da monitoração e depois do choque. Eu resolvi falar do choque, que é o agravo, e agora o monitoramento, ok? Mas tem tudo na apostila. Bom, a monitoração hemodinâmica nada mais é do que aquele diagnóstico terapêutico, né? Ou até mesmo fazer um prognóstico de dados obtidos. Então, é tudo aquilo que eu monitoro do paciente para mim poder fazer não só um diagnóstico, como a situação terapêutica do paciente, se o paciente vai ser tratado de que forma, quais são os medicamentos que vão interagir com o paciente, eu preciso fazer exames, esse paciente precisa ficar em quais tipos de vigília ou monitoração, tá? Para sim eu lançar um prognóstico para esse paciente, que pode ser bom ou ruim. O prognóstico é tudo aquilo que nós esperamos para o avanço do paciente. Quando o paciente ele tem um bom prognóstico, ele vai evoluir para uma cura. Quando o paciente ele tem um mau prognóstico, ele pode evoluir para um óbito, tá bom? A finalidade de tudo isso é reconhecer e avaliar possíveis complicações do estado hemodinâmico do meu cliente. Então, toda vez que eu faço a monitoração hemodinâmica, se ela é invasiva, se ela não é invasiva, o meu objetivo é saber qual é o estado geral do meu cliente. Para saber se eu estou tendo melhoria do estado geral ou se eu estou tendo decadência ou agravo da sua situação, tá? Porque se eu estou controlando a todo tempo, eu vou ter um tempo hábil, né, para me poder agir. Então, eu preciso ganhar tempo quando eu falo em paciente UTI. Eu não posso perder tempo, porque se eu me distraio ou perco tempo em algum momento, eu posso perder uma vida, tá? E o nosso intuito sempre é prevenir as complicações, ok? A monitoração hemodinâmica não invasiva vem aumentando nas unidades de cuidados críticos e também em centro cirúrgico. Por quê? Toda monitoração hemodinâmica que ela não é invasiva, ela vai trazer benefício para o cliente. Entenda que tudo aquilo que é invasivo, ele vai estar por dentro. Endo, né? Ele vai estar sempre interagindo com órgãos e tecidos. Então, nesse mecanismo, nesse procedimento, o paciente ele pode vir a pegar algum tipo de infecção, né? No cruzamento entre o trabalho do profissional e o mecanismo do processo de assistência à vítima, ao cliente. Então, o monitoramento hemodinâmico não invasivo, ele vai trazer sempre mais segurança, tá? O objetivo principal é utilizar a técnica não invasiva e assim reduzir complicações associadas às técnicas da mesma monitoração invasiva. Qual a diferença, professora, da técnica de monitoração invasiva e a técnica de monitoração não invasiva? A não invasiva, eu não preciso fazer nenhum tipo de inserção no meu cliente. Eu simplesmente vou fazer o tratamento e monitorar sem
invadir o corpo do cliente. Agora, a invasiva não. Vai ter inserções, catéteres, nós vamos utilizar equipamentos, mecanismos, e vocês vão observar isso com o desandar da aula, tá? A escolha do sistema de monitorização hemodinâmica não invasiva dá-se pela técnica menos invasiva, com facilidade do manuseio. É muito mais fácil de manusear para a equipe, para o paciente, menos doloroso, né? O custo é bem menor, então o custo, né, vai ser bem reduzido, né? Estados críticos duvidosos pode se confirmar por exames complementares. Se eu tenho alguma dúvida, eu faço lá a averiguação dos sinais vitais do meu cliente, de forma não invasiva. Alguma dúvida aconteceu? Existem exames complementares para poder saber se eu preciso optar pela monitorização invasiva por conta de algum agravo desse cliente, ou se nós vamos poder continuar com a monitorização não invasiva, tá bom? Assim, asseguramos ao cliente uma monitorização eficaz, menos invasiva e prevenindo até mesmo alguns tipos de infecções. Já falamos bastante em sala de aula que o maior prejuízo, né, seria a sepse, que é a infecção generalizada. Sabemos que ela vem do manuseio e erro de procedimento, e as IRAs, né, que são as infecções hospitalares relacionadas à assistência. Então, isso tudo vai ser minimizado quando eu tenho uma técnica não invasiva. Agora, não é sempre que nós conseguimos agir dessa forma. Isso vai muito do agravo do quadro clínico do paciente, isso vai muito das condições do paciente. Vai ter paciente que eu consigo manter não invasivo e vai ter paciente que não tem jeito, nós precisamos fazer monitorizações invasivas. Quais são essas monitorizações não invasivas? Pressão arterial não invasiva. É a verificação da PA através do método escutatório, né? Eu vou utilizar o esfigno, o estetoscópio, ou através do método automatizado. Existe um aparelho que ele vai ficar monitorando o paciente continuamente, tá? Sem eu precisar estar indo toda hora ao leito para fazer a averiguação da PA do paciente. Frequência cardíaca é a verificação desses batimentos cardíacos, né? Representa o número de vezes que o coração vai bater por minuto. Temperatura é a mensuração corporal, acho que todo mundo já entende bastante disso, né? Que é mensurada através de termômetros. Essa pode ser mensurada de 3 maneiras: a temperatura axilar, a temperatura central e utilizar os graus Celsius e a retal. Por que eu não devo utilizar muito essa via retal? Por conta de danos, né? Vamos entender que é uma via não muito utilizada, nós vamos utilizar a via retal em último caso. Claro que se eu tenho a região axilar, que é a TAX, eu vou optar pela temperatura axilar. Se eu tenho danos, às vezes por queimadura, UTI queimadas ou traumas, né, lesões grandes, eu não posso utilizar a TAX. Aí o que eu vou fazer? Infelizmente, vou precisar utilizar a retal. Tem que ter muito cuidado por conta de lesões, tá? Quando o indivíduo é pediátrico, quando eu tô lá na neonatologia, UTI neonato, nós não devemos nunca optar, sabe, pela região do reto, porque o bebê é todo muito delicado, sensível. Então, se eu fizer muitas mensurações na região retal, vai acabar lesionando. E aí, se eu não tenho mais a via axilar, se eu não tenho outro mecanismo para aferir temperatura corpórea em graus Celsius, eu vou ter que optar pela temperatura, mensurar pela temperatura central, tá? A temperatura central, que pode ser obtida pelo termômetro esofágico. Aí eu preciso de um catéter de pressão intracraniana com um dispositivo dessa temperatura. E também um catéter de artéria pulmonar através de termodiluição. Então, vocês vão observar isso um pouquinho mais à frente. Eu botei bastante figura para vocês entenderem, tá? E aí, eu tenho a temperatura intracraniana. Vou observar por ali também, que observa a pressão, mas a temperatura também, tá bom? E o catéter pulmonar, que vai trazer a temperatura através de termodiluição.
Vamos lá. Eu tenho a frequência respiratória, que eu vou, se ela não é invasiva, eu vou mensurar através da observação, né, dessas incursões respiratórias por minuto. Eu tenho a oximetria de pulso, hoje em dia muito utilizado, né? Ela vai mensurar o quê? O nível de oxigênio carreado pela hemoglobina, tá? E também posso fazer essa averiguação no pulso cardíaco. Vem otimizando os cuidados com o paciente e minimizando o potencial de episódios de hipóxia, diminuição de oxigênio na corrente sanguínea. Isso está sendo muito falado agora nesse momento, né? O paciente, quando ele tem 94% de células carregando oxigênio no corpo, ele já começa a ficar com dificuldade respiratória, ele já entra em situação de hipoxemia. E isso já traz alertas, né, para nós como profissionais da área de saúde. Muitas das vezes o paciente tem que ficar internado. Não precisa fazer nada invasivo, um oxímetro, ele já traz toda a mensuração. O oxímetro ele não traz só a quantidade de hemácias oxigenadas na corrente sanguínea, mas também traz a quantidade de batimentos por minuto. Então, é um aparelho simples de ser utilizado e que traz bastante resposta sem trazer dano no meu paciente, tá bom? É somente isso que nós precisamos observar? Não, nós precisamos observar nesse paciente a presença de edemas. Aí eu preciso fazer todo aquele cuidado, né, por conta de úlceras por pressão, a motricidade, comunicação, oxigenação pelo oxímetro. Preciso saber se esse paciente está sondado, se ele tiver sondado, os cuidados de fixação de sonda, os cuidados da higienização, para não ter a possibilidade de crescimento de micro-organismos. Tá? A hidratação do paciente é muito importante, as eliminações fisiológicas, e para isso esse paciente com certeza vai ter monitorado por bomba infusora, entre outras situações. Tudo isso acontece ao mesmo tempo, tá? Aí, quando eu tenho a monitorização hemodinâmica não invasiva específica, aí já entra a capnografia, né? Que é o registro de gás carbônico no final da inspiração. E os capnógrafos, eles vão avaliar e registrar essa pressão parcial. Também não é invasivo, mas é específico, tá? Ele vai mensurar a quantidade de CO2 durante esse ciclo respiratório, por um sensor aplicado nas vias aéreas do paciente ou pela aspiração da amostra de ar das vias aéreas processadas pelo mesmo sensor. Então, se você observar ali, ó, eu tenho um sensor. E esse sensor, ele vai me dar a resposta, se ele está em balão, independente esse sensor, ele vai ser adaptado no cliente. Só que a capnografia, ele vai me dar a quantidade de CO2 que está sendo expirado, tá? Expirado. Monitorização eletrocardiográfica. E aí, eu tenho as PAs, e aí eu tenho as posições, tá? Essa monitorização, gente, ela é feita através do eletrocardiográfico, né? Para a detecção de quê? De arritmias. Nós sabemos muito bem que grandes arritmias, elas podem levar à parada cardiorrespiratória. E entre outras complicações, tais como isquemia, alterações de marca-passo, distúrbios eletrolíticos graves. Tudo isso vai ser demonstrado pelo monitor multiparâmetro. Tá? Ai, professora, mas é muita coisa, realmente, é muita coisa. Por isso que a gente manda os vídeos complementares, que eles vão detalhar, minuciar cada coisa a seu tempo. E aí você começa a averiguar para poder perceber o funcionamento. Ah, mas é muita coisa para adquirir em pouco tempo. Sim, verdade. Porém, você precisa ir estudando, reconhecendo todo o setor. E se por acaso no futuro você ter o desejo de trabalhar, vai precisar especializar, como já foi falado nas primeiras aulas, tá bom? E aí tá o capnógrafo. E aí eu tenho o mensurador de pressão manual, né? E eu tenho o capnógrafo, não, o monitor multiparâmetro. O que ele vai trazer? Ele vai trazer resposta ininterrupta do ECG, SpO2, a quantidade de oxigenação no cérebro, na corrente sanguínea, tá? Aí traz a pressão arterial máxima e mínima. Traz também a quantidade, aqui é o trabalho do capnógrafo, ó, a quantidade de CO2 que está sendo expirada, tá?
traz as incursões respiratórias por minuto e a temperatura do paciente. Tudo isso no monitor multiparâmetro. Todas essas informações vai vir para você no monitor. Nessa situação aqui, o paciente está sendo monitorado de forma invasiva. E como ele está sendo monitorado de forma invasiva, eu vou ter um maior cuidado por conta de infecções, né? Então, nessa situação, eu preciso ter muito cuidado por conta das infecções. E, por enquanto, a gente vai ficar por aqui, tá bom? E eu vou gravar 2 ou 3 aulas para poder ir levando para vocês de meia em meia hora para a gente poder ir tirando as dúvidas de acordo com as aulas. E até daqui a pouco. Beijo!